Olá! Você sabe o que é importante na regularização de imóveis? Eu estou com 3 casos aqui no escritório que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ontem, inclusive, um dos clientes, eu mandei uma proposta de orçamento para ele e ele me questionou a seguinte coisa: mas a documentação não está inclusa? E aí eu entendi que muitas pessoas têm dificuldade em entender o que é a documentação de uma casa. Existe o projeto arquitetônico, que é onde parte a ideia do que você vai estar fazendo. É o princípio de tudo. Tudo se inicia pelo projeto arquitetônico. Que você vai escolher a dimensão dos ambientes, que você vai escolher o que vai ser feito em cada ambiente, né? Se você vai dormir ali, você vai acordar, onde você vai, a dinâmica da casa, tudo isso se resolve no projeto arquitetônico. E aí existe o projeto legal. O que seria o projeto legal? Entende-se como documentação da casa, mas não é só isso. O projeto legal é legalizar a sua construção. Eu vou dar um exemplo assim muito simples, que, por exemplo, um bebê quando nasce, hoje, inclusive, né, eu fiquei sabendo recentemente que os bebês hoje, quando sai a certidão de nascimento, já tem o númerozinho do CPF. Então, ele já sai com o CPF, a mãe não tem mais que tirar um CPF, né? E a questão da documentação da casa é a mesma coisa. Quando você constrói uma casa, quando você começa a fazer um projeto, quando isso tem que sair do papel, você tem que ter esse CPF da sua casa, né? Essa documentação da sua casa, que ela estar legalizada. Isso é a documentação. E não é apenas um documento, assim como nós também não somos. Nós temos o RG, nós temos o CPF, nós temos o título eleitoral. Se você for para fora do Brasil, você tem que ter o passaporte. A casa é a mesma questão. Só que então você tem a regularização na prefeitura, você tem que ter uma regularização no cartório de imóveis. No cartório existem 2 tipos de regularização, porque tem a questão do terreno, de quem que é proprietário, e tem a questão da averbação da construção, né? E de quem são os proprietários. Então, é um contexto que engloba vários tipos de órgãos, incluso, para que a sua casa esteja realmente regularizada. E o que eu percebo é o seguinte: por falta de conhecimento, as pessoas não fazem as coisas no trâmite legal, como tem que ser, e gera uma certa confusão nisso tudo, né? O que eu faço primeiro, o que eu não faço? Aí comprou o terreno, já quer construir, aí liga lá pro o pedreiro fala, já começa a semana que vem, vamos. Só que depois a sua casa fica irregular. E isso pode se tornar um elefante branco no meio da sala. Por que eu digo isso? Porque aí aparece uma boa oportunidade, você quer fazer negócio com a tua casa, você quer, vende, e aí tem um monte de anúncios, por exemplo, que, vende-se casa, até o preço tá legal, mas às vezes você tem uma parte do dinheiro, precisa financiar um resto e coloca lá, não financiamos. Normalmente, quando a casa não dá financiamento, é porque tem algo irregular na documentação. É como se você quisesse sair fora do Brasil sem passaporte estar em ordem. E quando você vai pedir o passaporte, naturalmente, o órgão que emite o passaporte, ele vai verificar se você está totalmente legalizada nas outras questões da sua vida para poder te emitir esse passaporte. Então, a casa não é diferente, é a mesma coisa. Tudo tem que estar regularizado e é um processo. Uma outra coisa que acontece muito aqui no escritório, a pessoa não entende isso, quando vai fazer o negócio, às vezes já fez o negócio, fechou, já teve entrada envolvida e tudo, e aí depois barra o financiamento porque a casa tá irregular. E aí ele quer para amanhã. Tipo assim, não, é para amanhã, tá tudo pronto, a casa tá construída e não funciona assim. Existem regras, existem leis, existem órgãos que fazem parte, um que depende do outro, e você tem que esperar sair um documento, por exemplo, no órgão que regulariza água e esgoto, para depois a concessionária, para depois ir na prefeitura, para depois sair a regularização, para depois sair o habite, para depois averbar. Então, é um processo um pouco longo. O que eu quero dizer com isso? Eu tô aqui compartilhando coisas do meu dia a dia que eu não. Foi exatamente pela pergunta do cliente ontem que eu tive essa sensação de que muitas vezes pode estar tendo um desentendimento nessa área. Se vocês precisarem de ajuda, não sei se ficou claro, não sei se eu consegui esclarecer, é um processo, é demorado. Quanto antes você conseguir dar a entrada, é melhor. Não deixe para cima da hora, a gente não sabe para onde os ventos vão te levar amanhã, né? Eu tô dizendo isso é, de uma forma assim genérica e meio que esqueci o nome. Aquele negócio que fala uma coisa, mas quer falar outra. Enfim. Mas entrou uma ligação. Enfim, qualquer dúvida, estou à disposição. Me procure. Estou aqui para auxiliá-los a deixar não só sua casa bonita, como também em ordem e regular.